Esse é o canal Verdades Ocultas da Bíblia. Sejam muito bem-vindos. Torne-se membro do canal e tenha acesso à nossa biblioteca. Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Verdades Ocultas da Bíblia. E vamos a mais um vídeo falando e comentando acerca da arqueologia do Antigo Testamento. Na leitura do livro que estamos fazendo, A Bíblia Não Tinha Razão, de Israel Finkelstein. Especificamente, falaremos sobre a cidade de Jericó. Realmente ocorreu como é descrito, melhor dizendo, no relato bíblico, que trombetas soaram e grandes muralhas ruíram, caíram por terra? Ou se trata apenas de mais um relato em que a verdadeira interpretação é alegórica? Vamos então ver o que temos na arqueologia e futuramente eu também farei um vídeo específico só sobre esta questão da cidade de Jericó, só sobre a questão do sítio de Jericó. Mas vamos lá, vamos ver se o relato bíblico casa com a realidade arqueológica. Livro A Bíblia Não Tinha Razão, página 118. As trombetas realmente soaram e estremeceram? No meio da euforia, quase no exato momento que parecia ter sido vencida por Josué, a Batalha da Conquista, emergiram algumas contradições preocupantes. Mesmo quando a imprensa internacional anunciava que a conquista de Josué tinha sido confirmada, muitas peças importantes do quebra-cabeça arqueológico simplesmente não se encaixavam. Poucas pessoas sabem, mas Tel el-Sultan, também conhecida como Tel Jericó, ou antiga cidade de Jericó, é um sítio arqueológico importante. E ele é indicado pela Unesco, como, vamos dizer assim, um patrimônio, da humanidade. Algo nesse sentido. Tem uma caracterização especial. E esse local foi escavado e descoberto pela primeira vez, identificado, melhor dizendo, em 1868, por Charles Warren. Então, ele se utilizou, ali, tomando a Bíblia por base para achar a localização, e assim ele fez. E depois, outros arqueólogos também foram até o local, desenvolvendo pesquisas, e confirmaram que o local encontrado até então era, sim, a antiga cidade de Jericó, Tel el-Sultan. Por parte dos fundamentalistas religiosos, à época, estava tudo resolvido, encontramos Jericó. Só que a arqueologia foi revelando que não era bem assim. Era Jericó, mas que as informações trazidas pela narrativa bíblica não casavam com as informações e dados que iam surgindo quando se escavava e analisava-se mais profundamente o sítio arqueológico da antiga cidade de Jericó. Vamos continuar a leitura. Jericó estava entre as mais importantes. Como já observamos, as cidades de Canaã não eram fortificadas e não existiam muralhas que pudessem desmoronar. Mas alguém vai dizer, não, mas existe o achado arqueológico das muralhas de Jericó. Deixa eu te falar o seguinte, o que existe é o achado arqueológico dos muros de Jericó, que se você for olhar as metragens, e nós vamos comentar isso num vídeo, eu posso até falar isso agora, não passava das melhores das estimativas
de 5 metros de altura. Na melhor das hipóteses, não passava de 5 metros de altura por 2, na melhor das hipóteses, 2 e alguma coisa de espessura. Então não era uma muralha, era um muro não tão alto, falando do ponto de vista belicoso da época, e que poderia ser escalado com escadas e outros equipamentos, ainda que à época, ao nosso olhar anacrônico rudimentar, mas à época havia tecnologia militar, como escadas e treinamento entre posicionamento de escada com arqueiro e por aí vai, para que se escale uma muralha de 5 metros. E por 2, então não era algo assim tão mágico quanto a narrativa bíblica às vezes dá a entender, ou como os intérpretes bíblicos fundamentalistas dão a entender. No caso de Jericó, não havia traços de nenhum povoamento no século 13 antes da Era Comum. E o antigo povoado da Idade do Bronze anterior, datando do século 14 antes da Era Comum, era pequeno e modesto, quase insignificante, e não fortificado. Também não havia nenhum sinal de destruição. Assim, a famosa cena das forças israelitas marchando ao redor da cidade murada com a Arca da Aliança, provocando um desmoronamento das poderosas muralhas pelo clamor estarrecedor de suas trombetas de guerra, era para simplificar uma miragem romântica. É de se falar que existem hoje, a pesquisa arqueológica moderna já viu que Jericó pode ter sido habitada até cerca de 9.000 anos antes de Cristo. Exatamente, 9.000 anos antes de Cristo, porque peças de cerâmicas foram encontradas ali no local em que a datação pode-se chegar aproximadamente a esse período, o tipo de arte que ali foi encontrada de cerâmica, o tipo de material. Mas é curioso que isso não revela que ali havia uma cidade. Era de um povo nômade, as características desses achados, destas cerâmicas, era de um povo que simplesmente passava por ali ou estava ali aos arredores. E não que havia uma cidade fortificada ali, coisa que não existia nem na época de Josué. Pequena discrepância entre a arqueologia e a bíblica foi encontrada no sítio da antiga Ai, onde Josué armou sua inteligente emboscada de acordo com a Bíblia. Os pesquisadores identificaram o grande cômoro de Kirbet et Tel, situado no lado leste da área montanhosa a nordeste de Jerusalém, como o antigo sítio de Ai. Sua localização geográfica, bem a leste de Betel, combinava acuradamente com a descrição bíblica. O nome árabe moderno do lugar Et Tel, significa a ruína, que é mais ou menos equivalente ao significado do nome hebraico Ai. E não existe nenhum outro lugar alternativo da Idade do Bronze posterior naquela vizinhança. Em 1933 e 1935, a arqueóloga judaico-palestina Judith Market Krause, se eu estou pronunciando o nome dela corretamente, é este. Inclusive, ela tem um livro que é uma obra monumental. Eu tenho partes desse livro aqui porque não tem ele inteiro na internet, mas eu tenho parte deles e estarei colocando também na nossa biblioteca do canal, na pasta de arqueologia, que está sendo atualizada hoje. Tem partes do livro dela, que é um livro dela gigantesco, Desenterrando Jericó. Então ela é uma das maiores especialistas no assunto, ok? E na obra dela, você lendo, você percebe claramente que a narrativa bíblica é uma coisa, o que a arqueologia, o que a pesquisa científica, histórica e arqueológica estão demonstrando
é outra totalmente diferente. Educada na França, realizou uma escavação em larga escala em Etel e encontrou muitos remanescentes de uma imensa cidade da antiga Idade do Bronze, datada de mais de 1 milênio antes do colapso de Canaã, na Idade do Bronze posterior. Nenhum pedaço de cerâmica ou qualquer outra indicação de um povoamento da Idade do Bronze posterior foi encontrado. Escavações retomadas mais ou menos no ano de 1960 produziram o mesmo quadro, ou seja, ela foi lá, produziu uma pesquisa, não encontrou as evidências no período dito ali, da tomada de Josué. Depois voltaram outras equipes, estão voltando até hoje, né, que muitos arqueólogos em formação vão para a Terra Santa, faz parte do programa, né, de formação arqueológica de muitas universidades do mundo, ir até Israel, visitar sítios arqueológicos, participar de escavações, colocar a mão na massa, vamos dizer assim. Outras pesquisas foram produzidas e chegou à mesma conclusão, reproduziu-se o mesmo quadro. Como em Jericó, lá não havia nenhum povoamento na época de sua suposta conquista pelos filhos de Israel. Então você tem dois locais, dois sítios arqueológicos, vamos dizer assim, independentes, Jericó e Ai. Vamos para Jericó. Encontramos evidências de uma passagem aqui de um povo de Israel, de uma destruição, de uma conquista? Não. Encontramos evidência de uma grande muralha? Não. Encontramos um muro, muralha não. Vamos para Ai agora, para chamar a famosa Ai. Encontramos ali evidência de destruição? Não, não encontramos nada. Logo, esse relato, a gente não tem ele. Então, vamos continuar. E a saga dos Gabaonitas, com seu pedido de proteção e clemência. Escavações no cômoro da vila de El-Gebi, ao norte de Jerusalém, que um consenso erudito identificou como sítio da bíblica Gabaon, revelaram remanescentes da Idade do Bronze Média e da Idade do Ferro, mas nenhum da Idade do Bronze Posterior. Então não temos aqui nenhum tipo de ocupação, nenhum tipo de evidência na idade ou no tempo, na janela temporal proposta pela Bíblia dos acontecimentos. Tiveram os acontecimentos, não temos evidências. E pesquisas arqueológicas nos sítios de outras 3 cidades gabaonitas, Cáfira, Berute e Cariat Yarim, mostraram o mesmo quadro. Em nenhum dos sítios existiam remanescentes da Idade do Bronze Posterior. O mesmo vale para outras cidades na narrativa da conquista e na lista resumida dos reis de Canaã, Josué 12. Entre elas encontramos Arad, no Negev, e Resbom, ou Resbom, na Transjordânia, mencionada no último capítulo. Explicações apaixonadas e racionalizações complexas não estavam muito sendo aceitas, porque existia tanto em jogo. Olhando para Ai, Albright sugeriu que a história da sua conquista se referia originalmente a Betel, em sua vizinhança, pois as duas cidades eram estreitamente associadas, tanto geográfica como tradicionalmente. No caso de Jericó, alguns estudiosos procuraram explicações no meio ambiente, sugerindo que todo o extrato geológico que representava Jericó no tempo da conquista, incluindo as fortificações, tinham sido erodidos. Só recentemente o consenso, por fim, abandonou a história da conquista. Sobre a destruição de Betel, Lasque, Azor e outras cidades de Canaã, evidências de outras partes do Oriente Médio e do leste do Mediterrâneo dão a entender que os destruidores não foram necessariamente os israelitas, foram os assírios, né? Nós sabemos que há, por exemplo, Laques, quem destruiu foram os assírios, foi Senaqueribe, se eu não estou enganado, Senaqueribe que destruiu Laques, né? Tem evidências arqueológicas espalhadas
E, infelizmente, para os fundamentalistas, isso para eles é caso até de perder a fé, ou de querer até, não, tá falando besteira, porque, infelizmente, dentro das igrejas é o lugar onde menos se tem hoje conhecimento. Né? O conhecimento genuíno, ele não virá, o conhecimento espiritual genuíno não virá se as pessoas não entenderem que isso são símbolos, são alegorias. E volto a dizer que também não tem nada a ver com a dominação das classes subalternas, inferiores. Ninguém sabia ler. Essas coisas foram editadas na época da monarquia. O povo era espalhado no campo. Ninguém ficava saindo lendo essas histórias. Isso tem um propósito, um simbolismo profundo e oculto. Já falei isso. E mais uma vez estou repetindo. Ok? Farei um vídeo também sobre Jericó, né, sobre o que nós temos de informações mais específicas sobre Jericó. Como eu disse outrora, você pode pesquisar, não era uma grande muralha. Na melhor das hipóteses, as muralhas de Jericó tinham 5 metros de altura, o que não representavam grandes coisas. Naquela época, nada difícil de se transpor, de se atacar. 5 metros de altura era praticamente, você pode botar 3 homens, pega aí, homens com a estatura média de 1,80 m, por exemplo, 1,70 m, você já está um em cima do outro, você já está alcançando praticamente a altura de 5 metros. Muito obrigado por assistirem mais um vídeo no canal. Deus abençoe a todos. Obrigado por assistir mais um vídeo. Se inscreva no canal. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer, no exposure, I just wanna be a loner.